na cabeça, samba no pé. Direito na cabeça, samba no pé. Direito na cabeça, samba no pé. Saí do baile, rumo de Copacabana, em pleno Campo de Santana, recebi um santo. Quem viu me disse que foi um espanto, que falei coisas meio tanto quanto, sei lá. Dizem que eu falava discursando com um sotaque de baiano intelectual. E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Data venia, homo sapiens, dura lex sed lex, in natura causa mortis, habeas corpus conjuntex. Na faculdade escrevi regras e tratados, dei lições pro doutorado com muita ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência. Fui convidado pra livre docência, pois é. Discursei 3 horas sem dar pausa. Fui doutor honoris causa e quase reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Ab origine spiritum tuum, ex librio quiproquo, revertere ad loco, olha o teu status quo. E eu que já era um mestre consagrado, fui então chamado de doutor Mebu. De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, alcoólatra comum. Tudo isso culpa de um traçado, também fui misturar conhaque com rum. Agora quando eu falo levo vaia, águia de aia, Rui Barbosa 171. Obrigada aí, Gustavo. Vou sentar do lado aqui dos professores e vou convidar os músicos também para sentar aqui do lado. E vou falar por que eu escolhi essa música. E ela também faz parte desse livro aqui, que vai ser lançado dia 18 de abril em Porto Alegre. E foi o professor Paulo Ferreira da Cunha que fez a análise dessa música. Ela vem abordar, e já vou passar para os professores, cada um vai ter mais ou menos no máximo 10 minutos, porque como temos outras composições, vamos otimizar ao máximo o tempo. A ideia de trazer essa música é justamente a questão da linguagem do direito, né? Como jornalista e editora do jornal, eu preciso dizer para vocês a minha prática e falar o mais simples possível, porque o desafio para mim, quando vou ensinar o direito, é falar simples, que o difícil, falar difícil, é fácil, né? Então, é mais fácil a gente ouvir as pessoas falarem com uma linguagem jurídica mais fechada, e isso ser um sinônimo de vocabulário, de conhecimento, mas isso acaba afetando a nossa própria aproximação, né? As pessoas se afastam mais por essa decorrência de vocabulário, de linguagem e até a própria cultura que a gente tem em relação ao ensino do direito, que é uma cultura que eu chamo de judicialização da vida, né? Que é estimulada pelos nossos tribunais. Que, infelizmente, o que acontece, né? Sendo bem prática, e o que o jornal faz, já vou explicar. Os tribunais, quando eles recebem os recursos lá, eles, ao invés de investir em formação cívica, que seria analisar aquilo que os grandes mestres das composições aí brasileiras, os grandes artistas grafiteiros que nós temos aí espalhados,
como eles conseguem manifestar o direito de maneira diferente que não seja pelo litígio, pela opressão, pela marginalização de uma linguagem que nos afasta mais de aproximar. Então, é esse o grande problema que eu assim, questiono no judiciário hoje, e que a gente vê muito mais quem vai a Brasília, e vou com uma certa frequência, pode ver lá o tamanho dos prédios, a ostentação de poder que se tem, e quando a gente vai ver o programa de cidadania, que eles chamam de programa de acesso à justiça, tem programas que eu vou fazer referência de um que eu considero o McLanche Feliz do Judiciário, que é um programa seguinte: eles levam crianças para conhecer o tribunal e acham que é uma grande coisa conhecer o tribunal. Não que isso não seja bom, mas eu acredito muito assim que existem outras formas de acesso à justiça, que não justiça com letra maiúscula. Então, assim, a minha ansiedade, né, do grupo de querer transmitir isso para vocês é muito profunda, né? A nossa preocupação hoje aqui é tentar desmitificar essa ideia do acesso à justiça e do judiciário e da judicialização da vida como uma forma que está decadente, e que o ensino do direito precisa se reinventar para poder superar esse modelo, porque senão o que vai acontecer? Nossa liberdade vai ser condicionada sempre. Por que vai ser condicionada? Porque nós vamos ter sempre um interventor que vai dizer o que está certo e o que está errado. Ou seja, será que a gente não tem capacidade de decidir pelas coisas que a gente pensa? Será que o Zunca, se fosse, assim, não vou dar o exemplo do Zunca, mas qual é o nome? Cleiton. O Cleiton, vamos dar um exemplo, uma suposição. O Cleiton, ele está respondendo um processo de paternidade, tá? Daí o Cleiton diz assim: eu não sou o filho, eu não sou o pai daquela criança, eu não sou. Daí o juiz condena ele e diz assim: não, ele é o pai. Daí ele vai dizer para a nova esposa dele: não, eu não sou o filho, ele não é meu filho. Foi o juiz que disse que ele é meu filho. Então a gente fica se eximindo da nossa responsabilidade, entregando para um juiz muitas vezes fazer um papel que a gente deveria estar tendo consciência e assumindo, por falta de cultura, né? Então a gente está assim, estou falando várias coisas rápidas porque tem muita coisa para a gente falar, mas para introduzir a questão que é a principal causa de a gente estar aqui hoje, é justamente assim, trabalhar por que as pessoas ficam discursando 3 horas e não escutam, de repente, ele falar, ou a gente não tem uma interlocução de áreas distintas, tendo transdisciplinariedade acima de interdisciplinariedade, ultrapassando essas barreiras que a gente tem e tentando enxergar o direito onde a gente menos imagina. Eu ainda não imagino tudo que eu posso imaginar. Então, assim, esse universo de descoberta do direito é muito maior do que a gente pode representar hoje aqui. Mas ele é uma das possibilidades diferentes de a gente enxergar. E é muito importante hoje, assim, esse trabalho dos músicos que me acompanham, porque a música ela é um instrumento de sensibilização fundamental. E não adiantava eu chegar aqui e só ler, né? Dizem que eu falava discursando com sotaque de baiano intelectual e de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Então, a música, o que a música trabalha e que o direito não trabalha muitas vezes? A emoção, os nossos nervos à flor da pele, a nossa sensibilidade, o nosso interior, que é difícil a gente colocar para fora. Porque a gente, muitas vezes, não acredita que a gente possa colocar para fora, né? Não, eu não consigo cantar. Eu estou me desafiando a cantar. Não sou cantora profissional, mas estou fazendo técnica e tal, me dedicando, porque eu acho que todo mundo tem que acreditar e se descobrir e se reinventar. Porque o direito precisa disso. E se eu não fazer isso, se eu não fizer isso com eles, e se vocês também não fizerem isso na faculdade, isso vai continuar acontecendo. E a gente vai passar por gerações e gerações e gerações. Em Porto Alegre são 11 milhões de habitantes para 3 milhões de processos, se não me engano. Então, assim, cada família tem pelo menos uma pessoa do seu círculo familiar tem um processo no judiciário. E podem considerar um bom sinal. Não, ele buscou a justiça.
Mas será que realmente essa ação comunicativa que deveria acontecer está acontecendo como a gente gostaria que acontecesse? Né? Será que a nossa liberdade realmente existe? Ou será que, às vezes, agora já vou deixar instigar vocês, o concurso público ele não é uma forma de conter as capacidades e talentos de empreender e se acomodar com 20 mil reais por mês, ao invés de ser um grande pesquisador, um cientista e arriscar. Né? A gente tem que ter essa sede de arriscar. E o direito tem que sair desse roteiro tradicional. Vocês precisam me ajudar nisso. Vou passar a palavra. Quem quer começar a falar? Então tá. Bom, Obrigada, professora. E desculpe assim, essa introdução avassaladora, assim, com várias ideias, mas é porque é para vocês pensarem mesmo, porque é muita coisa para se pensar nesse espaço. Queria agradecer o convite, parabenizar a faculdade, porque é muito bom. Despir um pouco daquela seriedade do direito, a gente vir para um evento que começa com música, que busca chocar um pouco um ensino que está em crise há muito tempo, e aí até se diz que, será que existe crise no direito? Porque é uma crise que perdura há tanto tempo que a gente questiona se de fato existe crise, mas eu não tenho dúvida que sim. Né? Não tenho dúvida que as nossas faculdades mais deformam do que formam, e eu não tenho dúvida de que a arte para o direito, isso longe de ser ideia minha, acho que o projeto tem muito mérito, mas para os estudantes acho importante destacar, Luiz Alberto Vará escreveu um livro chamado Manifesto do Surrealismo Jurídico, escreveu uma outra obra chamada Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, onde ele fazia um paralelo. A Rua Grita Dionísio. Exato, a Rua Grita Dionísio. O professor Vará faleceu ano passado, e, há pouco tempo, pouco mais de um ano, e é uma obra que todo estudante de direito deve consultar. Eu não sei se a biblioteca aqui tem, eu trouxe a obra da Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, que eu tinha mais de um volume, vou doar aqui para a biblioteca, eu acho que para coletivizar, para que vocês possam acessar. Mas quando ele trouxe, porque o direito tem paradigmas como a arte, o estético para a arte está como o positivismo mais rasteiro para o ensino do direito. Então a gente vir para um evento que vai trabalhar músicas, que vai trabalhar samba, que é uma música, um gênero propriamente nacional, patrimônio da humanidade, e a gente poder discutir sensibilidade democrática, a questão do ensino jurídico e direitos humanos, tem muito mérito. Todos os movimentos hoje, tem um programa também que eu recomendo, não é só a música que é importante, qualquer expressão artística para o direito vai ser fundamental. Teatro, dança, literatura, vocês já devem ter assistido na TV Justiça o professor Lênio Streck, tem um programa de Direito e Literatura, porque isso traz vida para o direito. Resgatar a vida para o direito, a faticidade, trabalhar dentro do paradigma da nossa realidade latino-americana, e acho que isso é muito próprio, porque a gente também está sujeito a influências europeias, helênicas. A nossa justiça ainda é Artemis e não é Xangô. A gente vai discutir direitos humanos, não tem músicas aqui que a gente pode discutir as religiões de matriz africana. Eu trouxe alguns casos aqui, alguns precedentes que eu acho que podem ser interessantes. Então, acho muito importante que se aproveite, sem dúvida. A gente está aqui para um diálogo sobre esses temas. E sobre isso, feita essa introdução inicial, e também quero me ater ao tempo aqui, essa questão da linguagem, eu acredito que a gente não trabalha na faculdade, até porque tem um grande problema aí do ensino jurídico. As matérias propedêuticas, e dito isso por quem não faz muito tempo que saiu da faculdade, saiu em 2002, num curso de 6 anos, que poderia ser até 8 anos para estudar direito, mas não da forma como a gente acaba estudando. Eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul, e eu lembro que uma das primeiras matérias era linguagem jurídica. Linguagem jurídica é mais ou menos como a pessoa vai aprender a subir na prancha, mas não sabe o que é o mar, quer dizer, ou a pessoa vai aprender a dirigir um carro, mas nunca viu um carro. Não tinha cabimento, acho que foi a pior disciplina de toda a faculdade. E aquilo, para mim, marcou. E aí, hoje, eu estou há 8 anos no Ministério Público do Estado do Paraná e me assusto diariamente com a linguagem utilizada nos processos por colegas, pela autoridade policial, pela autoridade judicial. O direito não se deu conta ainda, O giro linguístico da filosofia da consciência veio lá na década de 60. Mas no direito nós escrevemos laudas e laudas. Alguns tribunais têm boas práticas de tentar reduzir.
A gente vai ler uma sentença judicial, ela não raciocina sobre os depoimentos, ela transcreve todos os depoimentos, porque a tecnologia de informação, que era algo positivo, que era para ser algo bem aproveitado, por exemplo, numa audiência de um caso, de um crime doloso contra a vida, a gente sofria muito com os juízes, porque colocavam palavras com a sua linguagem. E para o juiz, claro, aquilo era um problema para o promotor no júri, porque daí colocava uma palavra que aquela pessoa não tinha instrução para dizer, e o advogado habilidoso trabalhava isso no júri. Então, hoje a gente tem as audiências gravadas, mas mesmo assim, quer dizer, os tribunais não aceitam, porque daí querem que transcrevam, não querem assistir os vídeos, quer dizer, porque o vídeo também é vida. O desembargador vai ver a cara do sujeito, não vai sentir o cheiro dele, porque não está na sala de audiência, mas ele vai poder ver a pessoa, a expressão. A comunicação vai muito além do que alguém pode dizer, ou tem que depender de um juiz, que é um mediador, que vai transcrever. Então, a gente pode ver aqui, discursei 3 horas sem dar pausa, o direito precisa de objetividade. E objetividade não implica em perda de profundidade de maneira alguma. Pelo contrário. Hoje, uma alegação final, uma sentença judicial pode ter 3 laudos. Isso é muito melhor do que algo com 20, 25 laudos. Embora, aí o grande problema do judiciário que trabalha voltado no McLanche Feliz ou num programa de milhas, né? Porque ninguém pergunta, eu sempre gosto de problematizar isso. Se aqui houver uma ação civil pública discutindo uma questão de segurança pública, um problema coletivo, ela vai tramitar no judiciário igual a uma separação de 2 pessoas ou igual a uma briga de vizinhos. Enquanto o judiciário não se der conta de que aquelas questões coletivas são muito mais importantes que as questões individuais e estiver se atendo apenas à quantidade e não à qualidade, a gente vai ter morosidade e uma série de números que dizem muito pouco, né? O Conselho Nacional de Justiça fez mutirões, metas, mas esqueceu de uma diretriz que era julgar ações de improbidade por desvio de dinheiro público. A gente está assistindo aí, está cansado disso. Agora eu pergunto, fica um desafio para vocês. Procurem nas comarcas onde trabalham as realidades das ações, que muitas vezes não existem por falta de atuação do Ministério Público, e quando existem não são julgadas a contento. Aqui também destaquei a questão da Vossa Excelência. Essa nomenclatura no direito incomoda, e quando a gente tem atitudes simples, né? Eu sou mestrando hoje na Universidade Federal do Paraná em Direito, e aí quando as pessoas dizem, doutor, eu digo, não, eu sou mestrando ainda, doutor, quem sabe lá na frente, todo mundo, poxa, a gente percebe nas pessoas uma surpresa do que não era para ser uma surpresa, porque é um título indevido, né? A autoridade não se faz por uma titulação indevida, mas existe vaidade nessa cena, né? E nessa linguagem burguesa e burlesca também existem posturas e ideias de que a autoridade do juiz, do promotor, se impõe pela roupa que veste. O Vará tinha uma expressão que eu acho muito importante, que um dia eu falei isso num jornal que tem uma grande circulação no Paraná, numa matéria sobre aproximar da comunidade, e falei, olha, o Ministério Público, para aproximar da comunidade, tem que começar mudando o traje. Porque ir para uma audiência pública com terno, né, num assentamento a 70 quilômetros, como a gente já foi, isso é afastar as pessoas do contato. Não precisa se impor a autoridade pela roupa. E o Vará dizia, o processo de pinguinização, né? O direito passa por um processo de pinguinização. Então, desde dos manuais, né, que se lê e que deformam mais do que formam, até a ideia de que as interpretações são únicas, né? E a música tem essa riqueza, porque uma música vai mudar o intérprete, vai mudar a tonalidade, vai mudar a expressão, e a gente precisa enxergar o direito dessa forma. Eu defendo o tratamento republicano, a não ser em questões que o ritual faz parte da própria tradição, como o tribunal do júri. A minha linguagem de petição é senhor juiz e senhor promotor, esse é o tratamento republicano. Né? Quando é uma questão formal, para formular uma denúncia, um recurso, até isso, tem coisas absolutamente sem sentido na linguagem do direito. Pedir deferimento de algo que está se sustentando em vários parágrafos, é claro que a pessoa não quer indeferimento. Então a gente precisa repensar, e eu acho que... Se não pede, está errado ainda, né? Se não pede, não nem é julgado. Pois é, então a gente precisa rever práticas, e acho que não tem lugar melhor do que isso, do que a faculdade. Tem outras questões que eu gostaria de abordar, mas eu passo a palavra ao professor Samuel, aos colegas aqui de debate, e a gente prossegue depois. Obrigado. Bom, boa noite. É uma alegria para mim retornar a essa instituição onde eu trabalhei, muitos aqui foram meus alunos. Voltar aqui na companhia dos meus colegas aqui de palco, a professora Carmela, o professor Vinícius e o meu amigo lá de Palmas, o doutor Márcio. Também muito feliz em retornar aqui e encontrar no corpo docente o professor Cleiton. O professor Cleiton foi meu aluno, e foi um brilhante aluno. Eu acho que essa instituição
ganhem muito com seu modo de ser e, acima de tudo, por ser um pesquisador exímio e um grande talento docente que está despontando. Acho que essa instituição tem uma marca de ser aberta, de ser uma instituição de pensamento livre, e a professora Cleiton é a prova disso, né? Parabéns à instituição por essa boa contratação. Bom, a minha alegria em participar do projeto é justamente por conta desses aspectos que os colegas já levantaram, né? Essa questão importante para o ensino jurídico, que é o resgate da sensibilidade, que foi um pouco perdida, solapada, em meio a uma série de procedimentos no qual o direito já esqueceu de muitas coisas, talvez já tenha esquecido até dele próprio. É sabido por todos que as pessoas com sensibilidade artística são mais éticas. Isso é uma das primeiras coisas, quando se deflagram esses movimentos que envolvem a arte, é justamente a educação artística, a sensibilidade artística torna a pessoa a ser mais ética, uma propensão a ser mais ético, né? Uma vez eu falava isso, um cara me disse assim: ah, mas o Hitler também é um ótimo artista, professor. Imagine só se ele escutasse Michel Teló, o que ele não teria feito na Alemanha, né? Mas, enfim, esse processo de resgatar pela arte algumas questões importantes que foram esquecidas, perdidas pelo direito, eu acho que é um aspecto muito importante. Aproveitando a fala do Márcio, de fato só existe crise se ela nos permite construir algo novo. Só existe crise se ela for um momento de tensão, de ruptura. E só pode haver algo novo no direito se a gente passar a repensar certas coisas que foram construídas e que acabaram escondendo noções de justiça e principalmente de sensibilidade. O catedrático passou a ser lunático, e essa relação entre o catedrático e o lunático é muito interessante porque o catedrático e o lunático têm em comum o fato de ter esquecido da realidade muitas vezes. O catedrático é um lunático quando o seu modo de ser se perde numa abstração em que a realidade fica absolutamente fora. Como é que o psicólogo